Gol! Fez a finta, lá vai Romário, é gol! Olá, seja bem-vindo você a mais uma edição do ConteCast, o podcast do Conte Verde. Eu sou Gabriel Suaf e você está na edição 158 do podcast da Casa do Futebol de Seleções. Hoje aqui a gente falando sobre eliminatórias sul-americanas. Pois é, conhecemos mais dois classificados. O Brasa está entre essas seleções, mas a gente vai falar sobre o panorama geral, como estão as seleções. Muitas seleções estão ali com um pezinho já na Copa do Mundo, né? Mas a gente sabe como é o futebol, principalmente de algumas seleções que gostam de aprontar, que gostam, né, de passar fortes emoções. Eu sou Gabriel Suaf e hoje, ao meu lado, antes de anunciar quem está ao meu lado, eu convido você a estar ao nosso lado, ao lado do Conte Verde, seguir a gente nas nossas redes sociais, Threads, Twitter, Instagram e TikTok, @ConteVerde_. Tem conteúdo quase que diariamente sobre futebol de seleções, muita coisa legal para você conferir. Tem os nossos conteúdos que fizemos no jogo entre Brasil e Paraguai. Se você não segue a gente, não soube que a gente estava lá, dá uma conferida, dá essa moral pra gente. Também convido você a seguir a gente aqui no Spotify, no YouTube, para acompanhar os outros podcasts. Já soltamos podcast de repercussão das eliminatórias agora, né, da data FIFA de junho. Vamos soltar mais e também estamos fazendo uma cobertura especial da Copa Ouro. Sim, além do Mundial de Clubes, está rolando a Copa Ouro lá nos Estados Unidos e o Conte Verde está de olho. Também, se puder, apoia.se/Conte Verde com R$10 por mês. Você ajuda nosso trabalho a se manter, a estruturar cada vez mais. E se não for possível ajudar financeiramente, nos ajude compartilhando esse podcast com algum amigo seu que quer saber mais sobre eliminatórias sul-americanas, quer saber mais sobre como estão as seleções daqui no nosso continente, fora o Brasa, e quer ouvir a voz dele, o Mr. Sudaca do Conte Verde, Vinícius do Prado, o Dudu Nobre. Dudu, seja bem-vindo a mais uma edição. Temos mais uma seleção classificada fora o Brasil, né? Já temos o campeão, o grande título das eliminatórias definido, e já temos uma seleção eliminada. Panoramas aí dessa nossa última janela. A gente falou de extintes aqui, né, Dudu? Falamos do começo, do meio e do fim. Agora a gente está literalmente nas últimas passadas, né? O pessoal já olha para setembro como é agora ou não. Seja bem-vindo. Alô, Salaf, amigos do ConteCast. Mais uma vez um prazer estar aqui para falarmos do nosso continente, das eliminatórias que estão aí, como você falou, na reta final. Agora, a última curva, ou como diria lá na São Silvestre, a subida do Brigadeiro, para a gente saber quem serão as seleções aí, a definição, né, das seleções que irão à Copa do Mundo, a repescagem, né? Então foi uma ronda muito importante nesse sentido de definição, né, para algumas definição, para algumas proximidade disso, mas o que a gente pode dizer é que os blocos já estão bem encaminhados para uma parte mais do G6, digamos, né? E aí nós vamos ter uma grande disputa para saber essa parte da repescagem, né? Ainda matematicamente há chances de mudar ali do sexto para o sétimo, né? Mas eu acho que essa disputa da repescagem promete fortes emoções aí para a nossa última ronda que vem a seguir aí para fechar as eliminatórias. Mas então temos aí grandes destaques já classificados, né? A gente pode falar sobre isso na sequência, mas eu acho que para a última ronda, o grande pulo do gato vai ser a disputa aí por essa vaga na repescagem. Pois é, e vaga aí que está sendo muito cobiçada pelos países que buscam, né, essa vaga para a repescagem, também o sonho de chegar à Copa do Mundo. Vamos passar a classificação. Ao final dessa 16ª rodada, a Argentina lidera com 35 pontos, já estava na Copa, continua na Copa, obviamente. O Equador, segundo colocado com 25, também já está na Copa. O Brasil, terceiro colocado com 25 pontos, também já está na Copa do Mundo. Aí na quarta colocação tem o Uruguai com 24, Paraguai em quinto também com 24. Duas seleções que já estão olhando, né, já podem até fazer o check-in. Na pior das hipóteses, vão para a repescagem. Então, né, já dá para a gente sentir um clima quase de Copa, ou seja, dessas duas seleções, uma vai para a Copa. Então, ou Uruguai ou Paraguai vai sair na Copa. Se não estiver, se acontecer uma catástrofe, essas seleções estarão na repescagem. Ou seja, já tem uma passagem para os Estados Unidos comprada. Só falta definir se vai ser para março do ano que vem ou para junho. A Colômbia ainda está patinando ali, está na sexta colocação com 22 pontos. Aí vem a Venezuela em 7 com 18. A Bolívia na oitava colocação com 17, ou seja, disputa aí para a repescagem do favor pegando fogo. O Peru na nona colocação com 12 pontos, com chances quase mínimas.
E na 10ª colocação está o Chile. Esse sim já foi embora. Na 15ª rodada tivemos o Paraguai vencendo o Uruguai por 2-0, o Equador empatando 100 gols com o Brasil, a Argentina vencendo o Chile por 1-0, a Colômbia empatando 100 gols com o Peru e a Venezuela vencendo a Bolívia por 2-0. Na 16ª rodada, a Bolívia venceu o Chile por 2-0, o Uruguai venceu a Venezuela por 2-0, a Argentina empatou em 1-1 com a Colômbia, o Brasil venceu o Paraguai por 1-0 e o Peru e o Equador ficaram no empate sem gols. Tudo começando com a Argentina, líder, a gente faz, né? Para quem não acompanha, está chegando agora no bonde, a gente sempre faz assim, né? Vai pela ordem da classificação. Argentina já campeã, né? Um título simbólico, mas conquistado com muita antecedência, mostrando a força desse trabalho do Scaloni. Acho que teve um destaque muito forte do Almada nessa data FIFA, né? Acho que é um jogador que está conseguindo ganhar seu espaço, né? Nesses testes que o Scaloni está fazendo. Ainda os testes vão ser mais tímidos, né? Porque ainda mantém o Messi. Dificilmente o Messi, por exemplo, vai ficar de fora da última convocação, porque em tese vai ser o último jogo do Messi em Buenos Aires pela seleção, a gente pode projetar assim, né? Talvez depois da Copa possa ter um amistoso, quando ele se aposentar de fato, mas jogo competitivo pode ser o último, válido para uma competição. A gente já viu presenças, por exemplo, do Franco Mastantuono, né? Essa joia do River Plate, que já está vendida ao Real Madrid com 17 anos, já fez a sua estreia na seleção no jogo contra o Chile, mas uma partidas burocráticas, a gente, né? O jogo contra o Chile, uma vitória um primeiro tempo muito dominante, segundo tempo, onde as coisas se reverteram, o Chile foi melhor, mas a Argentina não sofreu tanto. E contra a Colômbia precisando do resultado, foi para cima desesperadamente, saiu na frente, mas no segundo tempo a Argentina mandou no jogo, até mesmo com a menos, conseguiu um empate com um belo gol do Almada, e depois teve que segurar as pontas lá atrás. Mas como que você vê esse título simbólico da Argentina, né? O que isso significa numa seleção que vem de uma conquista da Copa do Mundo, da conquista das duas últimas Copas Américas, né? Acho que mostra a grandeza do trabalho do Scaloni. A gente não tem mais o que falar, mas a gente sempre falou que a Argentina ia viver uma lua de mel nessa eliminatória e está vivendo até agora, né? Acho que só vai acabar na próxima Copa do Mundo. Exato, né? O significado desse título simbólico é a ratificação de uma sequência bem efetuada desse trabalho do Scaloni aí para essa sequência pós-título mundial, né? A gente percebe o quanto, né, apesar de alguns fatos pontuais ao longo da caminhada, como a Argentina conseguiu ser constante em uma eliminatória onde as equipes oscilaram tanto, né? A gente vem batendo na tecla disso ao longo dos nossos podcasts. A gente pôde perceber que a Argentina conseguiu, apesar de alguns dias, alguns elementos, né, não serem os melhores, mas ela conseguiu ter essa regularidade com frequência. E foi empilhando os resultados e tendo bons desempenhos em partidas cruciais para que pudesse chegar a esse título simbólico com tanta antecedência e com tanta vantagem, né? Porque hoje, faltando duas partidas aí para a gente fechar as eliminatórias, a distância é de 10 pontos para o segundo colocado e praticamente, se tivesse somado um ponto a mais, seria o dobro do sétimo, que está indo para repescagem. Então a gente percebe essa disparidade em relação aos adversários, seja por essa consistência nos resultados, e seja pela qualidade técnica, né, dos jogadores e do time em si funcionando, né? Apesar de, como você falou, né, na questão dos resultados dessa ronda, né, ter sido mais burocrático, não ter feito assim aqueles jogos de botar o adversário na roda, digamos assim, como aconteceu já em outras oportunidades, mas também agora o momento psicológico de tipo assim, já cumpriu o que tinha que cumprir, né? Aí agora vão acontecendo mais essa questão de dar esses ajustes, né, para essa sequência, mas o fundamental é que o time conseguiu, a seleção argentina conseguiu manter esse nível de consistência, pelo menos no nosso âmbito local, em relação ao que fez em 2022. Então, esse é o mérito do Scaloni, de conseguir inserir esse trabalho de continuidade e também as novas peças que foram se encaixando. Então, é o título da manutenção do trabalho. Acho que, né, não temos... A gente já vem falando numa repetição, porque o time consegue repetir essa boa consistência ao longo das semanas e das rondas, né? Então,
é o título dessa manutenção de trabalho que faz todo sentido aí para que a Argentina tenha esse desempenho que realmente é muito acima dos demais dentro do nosso continente. Pois é, um título que mostra a força do Scaloni, mostra a força dessa geração argentina. Óbvio, ela não tem onde ser contestada a nível mundial, né? Isso é uma coisa importante da gente falar. Não há competição hoje no mundo, até mesmo amistosos, para a gente falar, a Argentina pode vacilar, mas onde ela tem que manter, onde é um nível muito forte de seleções, né, que aqui no caso, na América do Sul, com o Brasil, com o Uruguai, com o Equador, a Argentina consegue fazer isso que a gente está falando, né? São 11 pontos em relação ao Brasil, por exemplo. É um negócio absurdo, né, essas eliminatórias argentinas. Se a gente falava muito do Tite, né, nas eliminatórias que o Brasil teve nos últimos anos, até mesmo na última que a Argentina conseguiu competir com o Brasil, né, nesse momento o Scaloni faz isso, né? O Scaloni consegue elevar o patamar da Albiceleste e consegue essa classificação com antecedência, esse título com antecedência. Resta saber como vai ser essa última data FIFA, né? Essa última rodada eliminatória. Se a Argentina vai encarar a Venezuela e também o Equador com esse ritmo de última dança do Messi, né? Qual que vai ser a visão da seleção argentina para isso, ou se vai testar todo mundo, né? Vai uma purizada lá com o Franco Mostuano puxando o bonde. E você falou da diferença, é curioso, porque a gente já falou aqui várias e várias vezes que o Equador está jogando com menos 3 pontos. E se o Equador, por acaso, tivesse os 3 pontos, né, tivesse a pontuação que de fato ele obteve nos jogos, a Argentina também já estaria campeã, porque a diferença está em 7. Né? Então, é só para ver o nível que a gente está jogando. E também a gente tem que enaltecer o trabalho de Sebastián Beccacece, né, que a gente falou aqui, né, que foi um cara que chegou na seleção equatoriana, vamos dizer, a um turno, né, exatamente porque eu e Vinícius Dubral estávamos na estreia do Beccacece naquele jogo contra o Brasil no Couto Pereira, e desde então ele conseguiu empilhar bons resultados e principalmente uma defesa muito sólida, né, Dudu? Eu estou até checando aqui essa informação, mas de cabeça, se eu não estou enganado, ele tomou 2 gols apenas, né? O do Rodrigo naquele jogo e um gol já na reta final do jogo contra a Venezuela, na data FIFA passada. De resto, o Equador não tomou mais gols. Eu estou quase constatando essa informação, já estou chegando nela aqui. É um fato, o Equador tomou só 2 gols, né? Fez um jogo, vamos dizer assim, de xadrez contra o Brasil na estreia do Ancelotti. Não, um jogo que a gente sabia que era difícil, então teve muita gente que não acompanha, que acha que o Brasil ia passar o carro, que tinha que passar o carro. Não é assim, cara. Né, o Brasil muito preocupado também com a questão ofensiva, marcando o lado esquerdo pelo Estupiñán, e foi um jogo muito legal de se assistir. Se você não vai com essa pressão que tem que atacar, fazer gol, de qualquer jeito. Não. E no segundo jogo, uma partida em Lima contra um Peru que estava vindo pro tudo ou nada. Né? O Peru não tinha o que fazer nessa partida, se ele quisesse ficar vivo, o Equador foi lá e foi um jogo muito aberto. Né? As estatísticas mostram, né? Foram 13 finalizações do Peru e 10 do Equador. As duas equipes tiveram chance de vitória. O Equador sofreu um pouco mais porque o Alan Franco foi expulso, né, na reta final no segundo tempo. O Peru foi mais ainda para cima. Deu um tom mais dramático, mas o Equador, que aquele ponto estava só de um empate para garantir sua vaga na Copa, empatou. E acho que também, né, dessas trocas de trabalho que a gente teve ao longo das eliminatórias, né, a gente já falou aqui, né, a não ser que alguma coisa mude, 6 seleções mudaram de treinador ao longo da eliminatória. Isso se não mudaram 2 vezes, que é o caso do Peru. Mas a gente vê que a do Equador é uma dessas trocas que deu certo. Né? O Beccacece encaixou e principalmente encaixou defensivamente essa seleção equatoriana, que não marcou gol nessa data FIFA, foram 2 empates sem gols, mas também não sofreu e está na Copa do Mundo mais uma vez, Vinícius Dubral. E é importante a gente salientar isso aí, porque como a gente vem falando dessas oscilações, pelo fato da equipe não sofrer gols, a equipe consegue ter essa constância no sentido de que se não sofre muito, ou ela vai garantir pelo menos um pontinho a cada partida, né? E também, quando tem melhores desempenhos, vai somando mais 3, né? Então, acho que essa foi a base aí dessa seleção equatoriana do Beccacece. É entender como montar essa casinha, digamos, né? Para que se tenha esse equilíbrio e, a partir daí, desenvolver a peça mais ofensiva, que era, né, mais complicado assim, no início do trabalho do Beccacece. Ele foi evoluindo, né, aos poucos, embora nessa data FIFA não tenha conseguido, mas em contextos, como você falou, que são, né, diferentes, né? No caso do Brasil tinha esse fato novo que
querendo ou não, dar um ânimo nos jogadores, né, para fazerem um jogo mais competitivo. Também pelo fato do time não ter mandado esse jogo em Quito, né, que acabou não acontecendo, mandou em Guayaquil, então isso pode também ter ajudado, entre aspas, o Brasil a não sofrer tanto, né. Eu confesso que gostaria, não vai falar muito do Brasil, né, mas gostaria de ter visto o Ancelotti. Mas tem uma explicação isso, Dudu, e é engraçado, porque sabe, foi os jogadores do Equador que pediram para o jogo não ser em Quito. Porque como a maioria joga fora, eles também só acabam sofrendo com a altitude. E aí aconteceu isso aí. Meu Deus, então tinha que convocar só jogador da LDU. Aí ia ser 4-0. Convoca uns equatorianos que possam jogar no Alice Wesley, né? Também vai. Putz, não duvido. Mas eu confesso que eu gostaria muito de ter visto o Ancelotti inalando um gás de oxigênio. Seria épico. Você vai ver isso na última rodada, Dudu. Pode ficar tranquilo. É verdade. Então, esse foi só um adiamento desse... aí não tem jeito. Bolívia e Brasil, esquece. Ancelotti com um galão de oxigênio, bicho. Isso vai ser muito bom, cara. Mas voltando aos nossos amigos da seleção equatoriana, chamou a atenção mesmo essa consistência e que foi ganhando forma, né? O time hoje, né, consegue ter essa cara de um time seguro e que, conforme vai ganhando essa confiança, essa segurança na questão dos gols sofridos, né, mas também na segurança dos resultados, o time consegue ter essa tranquilidade de passar por esses momentos adversos. Então a gente falou desse jogo do Brasil, mas você também citou o jogo contra a seleção peruana, né? Que você encarar um adversário fora de casa com anseios muito grandes, né? E franco atirador. Então você tem que ter um equilíbrio necessário para não se perder. E ainda com a expulsão, né, você tem que estar bem centrado no teu objetivo. Então, chama atenção essa maturidade também que foi sendo instaurada passo a passo, né? Porque quando você tem uma troca, né, como aconteceu nesse caso do BKSS aí, né, há uma possibilidade de se perder um trabalho, porque no caso do Equador não era aquele trabalho, por exemplo, diferente de uma seleção peruana e de uma seleção paraguaia que a gente acompanhou, né? Que era um trabalho terra arrasada, né? Então, esse tipo de mudança no contexto equatoriano poderia ter dado muito problema. Mas, no caso, acabou sendo benéfico porque conseguiu se ajeitar bem ali nessa questão psicológica e o time foi adquirindo essa maturidade para chegar nesse momento e ser matematicamente a segunda melhor seleção aí, né, junto com o Brasil, né, ali, né, os dois com 25 pontos, mas com aquele detalhe que a gente sempre fala, né, o Equador começou atrás de todas as equipes, então com méritos ela, se fosse, né, pelos pontos, ela já seria a segunda melhor do continente nesse momento, isoladamente no caso, né. Então, na questão de desempenho, chama essa atenção, essa maturidade de Latri para conseguir aí esse objetivo, né? Equador, e chama a atenção, né, Salaf? E agora não pegando só a questão da seleção em si, né? Mas dessa mudança de patamar que o Equador teve em 2025, sei lá, em 30 anos aí, 25 a 30 anos, né? De como a equipe, entre aspas, se acostumou positivamente a participar de Copas, né? Então, a gente percebe o quão essa mudança que começou lá atrás, final dos anos 90, ali, início dos 2000, né? Vem sendo coroada com essa maturidade nacional, digamos, né? Não só na maturidade dessa seleção em si, ratificando aí essa evolução do futebol equatoriano dentro do nosso cenário sul-americano. Vale a gente lembrar que em 2002 o Equador estreava em Copa do Mundo. Isso é importante lembrar. E desde então o Equador ficou de fora apenas das Copas de 2010 e 2018. A gente lembra que na Copa de 2018 o Equador começou muito bem as eliminatórias, mas a gente derreteu, né? Foi um negócio surreal. Foi o contrário, né? Porque naquela eliminatória o Brasil estava muito mal, aí o Equador estava muito bem. Aí quando o Tite estreia, o Tite mete 3-0 lá e o Equador começa
uma guinada para baixo, mas para ver. Então, foi uma seleção que brigou sempre na eliminatória, né? Não teve um papel, né, oscilante, deixar de lado. Né? 20 anos atrás, 25 anos atrás, o Equador estava junto com a Venezuela, né? Com uma seleção que nunca tinha ido para a Copa aqui no continente e já está indo aí, né, para a sua segunda participação consecutiva, a quinta em 7 Copas, né, desde então. Então, é muito importante ver como houve essa mudança e como o BKSS também conseguiu fazer essa seleção evoluir. Eu lembro que quando o Félix Torres foi demitido na Copa América, a gente não entendeu muito bem, né? Porque o Equador tá bom, não estava tão ruim, mas também não estava aquelas mil maravilhas, mas uma seleção que perdeu nos pênaltis para a Argentina na Copa América, por exemplo, né? Podia ter se classificado, foi um fator ali. Mas, de fato, a chegada do BKSS mudou muito o patamar de Latri, né? Principalmente nessa questão defensiva, uma seleção muito mais segura. Mas a seleção que está vivendo de altos e baixos nesses últimos, desde a Copa América, é o Uruguai. E o Uruguai, né, que está na 4ª colocação agora, está a 1 ponto da Copa do Mundo, né? Acabou um jogo onde teve a bola, conseguiu ficar, mas não conseguia produzir, perdeu para o Paraguai por 2-0 no confronto direto. Mas também no confronto, podemos dizer até um pouquinho direto, porque se a Venezuela ganhasse, poderia embolar. Fez 2 gols em momentos cruciais, né? Um ali no finalzinho do primeiro tempo e um logo no início do segundo tempo, né? Numa marcação de pressão alta, um chutaço do Arrascaeta. 2-0 Uruguai, muito próximo da Copa do Mundo, né? A gente falou, precisa só de um pontinho nos próximos 2 jogos e ia ser tanto quanto improvável se o Uruguai, né, conseguisse fazer essa frieza de ficar fora. O Uruguai vai jogar contra o Peru na próxima rodada dentro de casa. Então, Bielsa, pelo amor de Deus, né, Bielsa? Não vá aprontar das suas. Mas, Dudu, acho que, claro, tem essas seleções que estão na parte de cima da tabela, acho que o Uruguai é que mais oscilou, né? A gente viu o Uruguai que já chegou a liderar e tudo mais, aí passou por um jejum, aí teve aquela vitória dramática contra a Colômbia, aí depois também, na data FIFA de março, também não teve tanta dominância nos seus jogos, né? Teve um oscilado um pouquinho maior, perdeu para a Argentina, enfim, empatou com a Bolívia fora de casa. Como que você viu essa quase classificação do Uruguai, né? Como você viu esses jogos aí, Uruguai que beneficiou o Brasil, né? Se o Brasil hoje está na Copa do Mundo, foi graças ao Uruguai que venceu a Venezuela no centenário, né? Eu estava lá na Neoquímica Arena, estava todo mundo acompanhando, não vou dizer no radinho, mas no aplicativo, né? Dependendo se é o aplicativo que você vê o jogo, só vê o resultado, estava todo mundo assim, ó, de olho no que acontecesse na partida entre Uruguai e Venezuela. A Celeste está com 1 pé e meio na Copa do Mundo. Se não classificar, dado que o contexto é um jogo contra a seleção peruana e outro com a seleção chilena, acabou, né? Tem que pegar o Bielsa, tem que fazer o seguinte daí, né, bicho? Tá lá no Trapiche, assim, que tem o Rio lá, né? Eu não vou lembrar o nome do Rio nessa hora, mas que tem Uruguai e Argentina, né? Rio da Plata. Bota o Bielsa lá, com a bunda assim, levantada, mete um chutão a 1000 pra ele parar na Argentina, pelo amor de Deus. O cara não conseguiu 1 ponto, velho. 1 ponto. Devolve, né? Devolução. E exatamente. Manda por eu vou falar Sedex, né? Mas los Correos de Uruguai hacen el serviço, el trabajo para isso, né? Mas... Manda de balsa, no caso. A pausa do Bielsa, olha que beleza, hein? Ai, cara. Mas, assim, o Uruguai, de fato, provavelmente vai classificar, né? Muito difícil, não. Mas, de fato, eu acho que é a personificação dessa oscilação, né? A gente tem aí uma seleção com 6 vitórias, 6 empates e 4 derrotas, né? Mas eu acho que principalmente pelo fato do que você falou dos momentos dentro da competição. Acho que Uruguai e Colômbia são muito esse retrato, né? No caso da seleção uruguaia, a gente teve um baita momento ali, né? Antes da pré-Copa América, digamos, né? E aí depois degringolou total e conseguiu recuperar a tempo de ficar dentro do pelotão ali dentro do G6, né? Mas o que pesa, eu acho, para a seleção uruguaia nesse contexto, né, não é tanto a questão da classificação. Provavelmente vai conseguir, né? Vai conseguir o objetivo que era a classificação. Até aí, beleza, né? Então vai conseguir, ok. Bielsa provavelmente ficará até o Mundial de 2026. O que acontece é o seguinte, porque eu lembro que quando a gente estava, né, fazendo aquele contexto inicial, prévio das eliminatórias,
o Uruguai era uma força muito grande e pau a pau ali, tipo assim, não digo ficar assim até a última rodada com a Argentina para brigar por uma liderança, mas que ia chegar mais perto, ia, tipo assim, era a segunda força ali querendo chegar na primeira. Então, se a gente faz esse prognóstico lá no início e a gente vê o desempenho uruguaio em campo, aí sim é uma questão de olhar com atenção e ver que é um trabalho com muitos problemas, apesar de conseguir o objetivo. Só que dentro do nosso cenário sul-americano, em que temos muitas vagas, né, e muitas possibilidades, eu acho que pelo que o Uruguai poderia entregar ao longo do ciclo, tá devendo, né? Então, se você tem esse olhar mais criterioso, apesar né, da vitória, né, contra a Venezuela, de ter conseguido isso e de estar muito perto do objetivo, é preciso olhar com atenção, porque esse time pode render muito mais do que rendeu ao longo desse ciclo todo. Então, vejo como... Desculpa falar os caras, né? Mas vejo como não fizeram mais que obrigação de se classificar, porque dado o material humano que tem em mão, mas eu acho que é preciso olhar com bastante atenção para um contexto de mundial, de fazer uma campanha mais avançando um pouco mais conforme esse elenco pode render. Só para dar um recorte nisso que você falou, de momentos da seleção uruguaia, nas primeiras rodadas, né, nas 6 primeiras rodadas, o Uruguai venceu 4 jogos, né? Foi um momento lá que o Uruguai até chegou a ganhar na Bombonera, fechou na liderança, né, em 2023. Depois da Copa América foram 10 rodadas, o Uruguai venceu 2. O Uruguai venceu a Venezuela agora e venceu a Colômbia naquele jogo maluco. Ou seja, é para ficar um pouco assustado. O Uruguai, a gente vai falar daqui a pouco de outras seleções que estão em situações piores por conta do começo. O Uruguai acho que está só aí classificado por causa do começo. Por causa daquelas 6 rodadas, onde ganhou do Brasil, onde ganhou da Argentina fora de casa, enfim. Porque de resto, realmente, o Uruguai patinou muito, né? Sambou muito nesse pós-Copa América. Está quase classificado, mas ainda tem essa questão de rendimento do Bielsa, né? É ficar de olho, obviamente, como você falou, é uma tabela muito acessível para o Uruguai, né? Basicamente, vá para a Copa do Mundo agora, pelo amor de Deus, não invente moda, mas fica o alerta para o pós, né? Como que o Bielsa vai trabalhar nessas 3 datas cifras que teremos em outubro, novembro e março do ano que vem, antes da Copa do Mundo. Vai ter que fazer um trabalho muito forte para conseguir mudar um pouco desse cenário. Se falando em mudança de cenário, se tem alguém que mudou um cenário total, é Gustavo Alfaro. Inclusive, a gente teve a oportunidade de estar lá nas nossas redes sociais. A gente conversou com jornalistas paraguaios antes do jogo do Brasil. E eu perguntei, né, para um deles, eu falei, Kevin, um abraço para o Kevin Daniel, lá da periodista paraguaio. E eu perguntei, Kevin, qual que é a explicação, né, para essa mudança pós-Copa América do Paraguai, do cenário que era catastrófico, da pior Copa América da história do Paraguai, por uma classificação que era quase garantida na Copa do Mundo? Ele falou 2 palavras, Gustavo Alfaro. Gustavo Alfaro, para quem não viu, quando o Gustavo Alfaro entra na sala de coletivo do Defensores del Chaco pós-vitória contra o Uruguai, ele é aplaudido de pé pelos jornalistas paraguaios. O cara é um herói nacional. O cara não paga mais uma empanada em Assunção. Como que é o nome daquele prato lá, Dudu, que você falou quando eu fui para Assunção para comer? Sopa paraguaia ou chipa? Chipa, exato. Ele não paga mais uma chipa em Assunção, o Gustavo Alfaro. É um herói nacional, O cara não paga, não compra, não precisa pagar mais tererê, né? Ele vai em qualquer lugar lá, pode aqui, tá aqui, prof, né? Enfim. A vitória contra o Uruguai basicamente garantiu o Paraguai na Copa do Mundo, né? A festa pós-jogo era basicamente essa. E o jogo contra o Brasil foi a primeira derrota do Alfaro. O cara tá quase um ano, perdeu o primeiro jogo agora só, né? Contra o Brasil, e perder pro Brasil em São Paulo. Enfim, num jogo onde o Brasil mostrou uma postura muito boa, até o Alfaro fez questão de ressaltar isso, né, na coletiva dele. Ele falou que ficou impressionado como o Brasil pressionou, né? Porque o Paraguai, para quem acompanhou o jogo contra o Uruguai, jogou no contra-ataque, foi no contra-ataque que conseguiu a vitória, né? Conseguindo deixar a bola com a seleção uruguaia, mas conseguindo aproveitar muito bem as suas chances. No jogo em Itaquera foi completamente oposto. Beleza, a proposta era essa, né? De tentar o contra-ataque, de buscar o jogo atrás. Mas o Brasil conseguia pressionar muito forte
quando ficava sem a bola. E aí o Paraguai não conseguia criar. Quando conseguiu passar, foi o lance que o Vini Júnior, inclusive, recebeu o cartão amarelo. Enfim. Dudu, acho que é o oposto que a gente estava falando do Uruguai, né, agora, né? O Paraguai acho que só não tá com a vaga na Copa por aquele início horrível, né? O Gustavo Alfaro, a gente ganhou o terceiro treinador do Paraguai, deu certo de uma forma impressionante, que a gente não... E como ele potencializou, né? Na conversa que eu tive com o Kevin, me citava. O Gustavo Gomes era um cara que não rendia na seleção, começou a render. O Bomatino era um cara que não rendia, começou a render. O Enciso virou incrível, e como o Enciso joga, o Enciso foi muito bem na partida contra o Uruguai. É uma situação igual do Uruguai, né? Se a tabela não é favorável, para o Paraguai pode até ter um jogo ali contra o Equador já classificado, então né, conseguir um empate nesse jogo é para fazer a festa. Né? Literalmente já chama a Ivete Sangalo paraguaia lá, já monta o trio elétrico ali do lado de Defensores del Chaco, porque tudo que o Paraguai já passou, né, vencendo o Brasil, vencendo o Uruguai, vencendo a Argentina nos de casa, já, pô, meu amigo, não tem como. Enfim, como que você viu aí essa ronda aqui, por muito pouco, né, não classificou o Paraguai para a Copa do Mundo. Se o Paraguai tivesse empatado contra o Brasil em Itaquera, a vaga não iria para o Brasil, iria para a Uberroa. É só um empate no Defensores del Chaco, e aí teremos Perla Paraguaia cantando Pequetita és o meu amor, em remix, né, porque vai estar animado, né? Então imaginem vocês aí na cabeça a festa paraguaia. Bom, Salvador, eu acho que como você falou, é o oposto, né, da seleção uruguaia, de como o time conseguiu ter essa reviravolta dentro da competição e um contexto mais parecido com a seleção equatoriana, né? Então vai ser interessante esse duelo aí na próxima ronda de duas equipes que tiveram trocas e conseguiram ter um desempenho bem melhor em relação, né? Claro, na seleção equatoriana não tanto assim, não estava tão ruim, né? Mas com certeza agora está melhor, né? Então, duas seleções tiveram melhoras aí com as trocas de treinadores. Mas o que chama a atenção da seleção paraguaia é a questão da confiança, né? De como esses resultados positivos fizeram com que a equipe, tendo uma identidade, né? Não tenha receio ou consiga exercer o seu futebol, mesmo dando certo ou não dando certo, com relação a qualquer seleção do continente, né? Se a gente for pegar, então, né, contra o Brasil, dessa vez o Brasil se levou a melhor, mas o Paraguai, né, chegou a vencer o Brasil, inclusive, né? Você esteve presente lá, né, no jogo lá no Paraguai, e também a seleção ganha do Uruguai e também ganha da Argentina, então seriam as três seleções, né, teoricamente mais tradicionais do nosso cenário, e o Paraguai conseguiu vencer as três nesse trabalho desempenhado pelo Gustavo Alfaro. Então é uma seleção que, por essa confiança, ela não tem medo de jogar contra qualquer seleção, né? Mesmo que tenha que jogar de uma forma ou de outra, uma forma mais reativa ou uma forma mais impositiva, né? E chama atenção essa maturidade. E nesse sentido, a equipe foi galgando esse espaço e hoje está muito perto dessa vaga, que por muitos momentos, né, a gente considerou que seria quase improvável, quase impossível, mas como uma mudança bem feita e um cara que conseguiu potencializar as peças que ele tinha na mão, que a gente vinha falando isso lá no trabalho anterior lá do Garneiro, de ter peças boas, mas o cara não conseguia extrair isso, né, do trabalho, e também de conhecer os caminhos do futebol de seleções, né, um cara que tem essa experiência, né. Então acho que tudo isso culmina nesse bom momento que o Paraguai vive e culminando com uma classificação, conseguindo isso, está muito próximo disso, acredito que irá conseguir, né? Isso vai ratificar aí esse renascimento que a gente já tinha falado lá atrás e que possivelmente irá se concretizar por conta de Gustavo Alfaro, o herói nacional que irá ficar verde igual o Hulk de tanto tomar tereré. Pois é, o homem cruzou o Rio Paraná e está fazendo história, né, pela Albirroja. E se a gente está falando de oscilação, nenhuma oscilação é tão assustadora
tão grande quanto a da Colômbia, né? Essa eliminatória. De uma seleção que parecia estar com os dois pés na Copa do Mundo faz muito tempo, né? Depois daquele jogo um tanto quanto trágico lá contra o Uruguai, a Colômbia nunca mais voltou a ser a mesma. Já são 6 jogos sem vitórias, um empate dentro de casa contra o Peru nessa rodada, e que despertou, né? E foi um festival de humor, né? Teve a desconvocação do Quinteiro, que ferveu a imprensa colombiana. Uma suposta história que o John Duran, que foi substituído na partida contra o Peru, tentou agredir o Néstor Lourenço. Enfim, é um negócio surreal. O Lourenço falou que ele foi substituído, né, por uma lesão, mas, rapaz, é um absurdo. Daí, para completar a história, o Dário Moreno, do Once Caldas, posta uma foto dele com o Falcão fazendo referências que são os 2 jogadores que têm 715 gols somados em suas carreiras, ou seja, aqui, quem podia ser a solução para a seleção. Ou seja, a Colômbia está vivendo uma época que, em um ano, ela sai de um quase título histórico, né, que foi a Copa América no ano passado, é o oposto do Paraguai, completamente oposto. E há um ano atrás o Paraguai estava na desgraça e tudo mais, a Colômbia sai de um cenário de quase glória e só não dá para dizer que está num cenário trágico, porque aquela gordura inicial está sendo muito bem queimada, né? Então, a Colômbia ainda tem uma vantagem para não depender de um resultado no jogo em Maturim, que é o mais importante, né? A Colômbia não precisar, né, de se perder, vai para a repescagem em Maturim, na última partida, porque a última partida é Venezuela e Colômbia, mas um cenário bizarro que se desenha na Colômbia. Teve o jogo contra a Argentina, a Colômbia mostrou muita personalidade, principalmente o Luiz Dias, né, que não estava aparecendo tanto, apareceu muito e muito bem nessa partida, né, fez um golaço, inclusive, diga-se de passagem, sofreu a pressão da Argentina, e no momento que era para a Colômbia segurar a casinha, matar o jogo, quando o Enzo Fernandes é expulso após meter um golpe de taekwondo, né, acaba sofrendo o gol de empate do Almada, tenta pressionar, óbvio. Se fosse em outros tempos, dava para dizer que esse resultado no Monumental de Nunes era ótimo. Mas ainda ficou aquele, poderia ser melhor, né? O Néstor Lourenço queria chegar igual o Didi, né? Quando aquelas cenas finais, a turma do Didi, que o Renato Aragão chegava com um extintor na cara de todo mundo. Eu tenho certeza que o Néstor Lourenço estava louco para chegar, né? Com o extintor apagando o fogo que está nos cafeteiros, mas não aconteceu isso. O empate em Buenos Aires ainda deixa a Colômbia na posição de risco, deixa a Colômbia sem vitórias e aumenta aí essa possibilidade de crise, né? Essas declarações que saíram sobre o Quinteiro, sobre o Duran, né? Essa publicação do Dário Moreno eu acho surreal. Eu não consigo imaginar o Dário Moreno sendo convocado para a seleção colombiana em 2025. Sei lá, para mim equivale a galera pedindo o Hulk no Brasil ali antes da Copa de 2022. Enfim, como que você vê a situação da Colômbia, que teve um resultado catastrófico contra o Peru dentro de casa, um jogo que o Colômbia não podia pensar em não ganhar esse jogo, e uma tentativa de reanimação contra a Argentina, além de, claro, todo esse bafafá, e a questão que eu te jogo no teu colo, a gente falou isso até pós a da FIFA de março. Troca ou mantém Néstor Lourenço para garantir essa vaga? Troca agora no final, ou já que estamos aqui, vai tu mesmo? Nossa, Salaf, eu lembro bem de ter falado naquele momento da Copa América que a Colômbia jogava o melhor futebol do sul-americano, né? E ver o que virou é algo surreal, cara. Surreal. Respondendo tua pergunta de bate-pronto, cara, termina as 2 rondas, só para terminar, garante com a Bolívia ali. Acho muito difícil, não, apesar do contexto bizarro, né? Mas eu acho que consegue. Aí acho que vai ter que dar linha na pipa, por quê? Porque vai ficar, tipo assim, para pensar num nome ali, sabe? Só para garantir essa vaga, porque eu acho que se trocar agora antes dos 2 jogos, pode dar uma merda federal. Então, tipo... Ou então, depois do jogo contra a Bolívia. Se garantir contra a Bolívia, pode trocar até no meio. Igual rolou na Itália agora, né? Os caras demitiram o Spalletti depois do jogo contra a Noruega, e o jogo contra a Moldávia ele tava lá ainda, mas tava no aviso do prédio. Ah, puta! Meu Deus do céu, cara. Então, assim, eu acho que para esse jogo contra a Bolívia mantém ainda. Mas não é que o Néstor Lourenço seja um mau técnico. É que, putz, cara, é isso que você falou do contexto da imprensa ali, cara. Eu acho que vai ficar
muito insustentável, entendeu? Então ainda talvez tenha que mexer para conter esse ânimo, para desatar essa sangria aí, né? Ou para atar, no caso, né? Mas de fato chama atenção, cara, a queda brutal, cara. Você empatar dentro de casa com a seleção peruana, com todo respeito aos caras, né? Mas da gente ter falado várias vezes a importância e o diferencial que era o Caldeirão de Barranquilha, né? De tantas vezes isso fazer a diferença em várias partidas, né? Você não conseguir criar uma pressão que consiga superar a seleção peruana diz muito sobre o abalo psicológico que essa seleção vem vivendo, cara. Então, assim, eu também acho que o Dairo Moreno não cabe na seleção hoje, mas é aquilo, né? Quando a fase não é boa, a galera se aproveita disso, né? Se você tá tendo um bom rendimento, você acha que lá na Copa América, quando o time tava indo pra final, o Dairo Moreno ia fazer uma publicação dessa? Não ia, né? Agora que tá na merda, né? Aí é óbvio que o cara vai aproveitar, né? Então, tipo, isso diz muito sobre o mau momento da seleção colombiana. Então, assim, eu acho que acho que ainda vai conseguir a duras penas, tipo assim, eu apostaria aí ganhar o jogo contra a Bolívia de 1-0, um golzinho chorado, cagado lá, e vai conseguir, mas eu acho que pela pressão externa, eu acho que, infelizmente, o trabalho do Néstor Lourenço, que foi muito bom em vários momentos, acho que se torna insustentável por essa pressão, cara. Por essa pressão que acho que vai ser muito venenosa aí para que ele consiga ter um clima para a Copa do Mundo. Você falou que o Dairo Moreno não serve e o Radamel. Você levaria o Radamel para essa última ronda ou não? Aí eu acho que eu levaria. Porque o Falcão é o Falcão, né, cara? Tipo assim, nem que seja só pra... Ele foi esse gol chorado. Então, mas nem que seja só uma palavra ali do grupo, cara. Os caras vão olhar... Porque, tipo assim, beleza, o Dairo Moreno tem, né? Tem uma relevância. Mas o Falcão é o Falcão, né, cara? Tipo, o cara olha pro lado e sabe quem que é o cara, né? Então, tipo assim, o Radamel eu levaria. Para os auros da história, né? O Radamel Falcão Garcia tá jogando no Milionários, né? Para quem não sabe, o Radamel Falcão Garcia está com 39 anos de idade só. Então tá novinho ainda, dá para ter lenha para queimar. Vamos falar agora de quem tá na repescagem, ainda olhando com binóculo, né? Precisando talvez de um milagre. Eu acho que você falou ali da Colômbia contra a Bolívia, cara, a Colômbia acabou de empatar com o Peru dentro de casa, todo mundo não de nada. Mas talvez a Colômbia consiga essa classificação porque a Venezuela vai jogar com a Argentina em Buenos Aires na penúltima rodada. Isso aí vai dar um enredo maluco, né, para a reta final. E a gente tem a Venezuela. E a Venezuela sofre daquele problema que a gente já tinha anunciado há muito tempo, né, do que Maturin, é o caldeirão, né? Não perdeu nenhum jogo. Mais um confronto direto em Maturim, mais uma vitória. Dessa vez, claro, com um presentaço da defesa da Bolívia. O primeiro gol da Venezuela é uma das coisas mais bizonhas que existiram no futebol sul-americano nos últimos anos. O zagueiro mete um recuo no meio do campo e o goleirão deixa a bola passar por baixo das pernas. Foi uma tristeza. E o segundo gol também a Venezuela consegue numa recuperação de bola. O Rondon faz muito bem a proteção e marca um belo gol. Maturim, caixa, né? Se dependesse de Maturim, a Venezuela é para vaga direta. Mas é justamente o rendimento fora de casa, onde a Venezuela não ganhou nenhuma vez, né, que está causando justamente essa repescagem ameaçada e também uma impossibilidade quase garantida de não brigar por uma vaga direta. Mas eu acho que no cenário que a Venezuela viveu, né, de seca de vitórias pós-Copa América, né, essa vitória, 2 vitórias em confronto direto, já que na rodada anterior foi aquele jogo tenso contra o Peru, esse também talvez menos contra a Bolívia, porque a defesa da Bolívia ajudou, mas a Bolívia levou perigo, cenário ideal, mas aí deixa tudo para a última rodada, tentar um milagre em Buenos Aires, mas acho que dá uma amenizada no clima, principalmente, né? Talvez isso no estado bom no centenário, enfim, mas aí é outra história. Como que você vê aí
essa penúltima ronda da Vinotinto em busca desse sonho inédito, esse sonho americano, gente. O American Dream é algo muito buscado, é algo muito falado ultimamente por questões políticas. A Vinotinto também vive o seu sonho americano. Se a gente usar esse paralelo, a Venezuela, enquanto os outros vão pegar o avião, a Venezuela vai passar a linha da polícia, ter uma entrevista para ver se vai entrar, né? Que é a busca pela repescagem, né? E aí, assim, o torcedor mais lunático da Venezuela, ele vai ver que ela tá no meio desse confronto, né? A gente tem Colômbia e Bolívia na penúltima rodada, né? Ela vai pensar assim, ai, nossa, que resultado, será que espero a Colômbia dar uma pateteada e a gente tentar ganhar para chegar na vaga direta? Isso aí é o lunático falando, né? A gente tem que ser realista. Então, qual que é o objetivo mais plausível da Venezuela? E isso acho que eu devo ter falado já umas 2 rondas. É a vaga da repescagem. Hoje, né, depois do efeito Schaeffelberg ter arrasado a Vinotinto, hoje o objetivo da Venezuela é garantir esta vaga da repescagem. Então, dentro desse contexto, torcer aí para que a Bolívia não vença, né? Não vença a Colômbia jogando fora de casa, né? Mas o ideal seria que a Colômbia vencesse o jogo para que permanecesse 18-17. E aí a Venezuela, indo para o Caldeirão de Maturim, fizesse os seus serviços, ganhasse o jogo, né? E garantisse essa vaga na Copa, né? Então, assim, eu acho que a Venezuela oscilou bastante, né? Teve um ótimo momento, teve um péssimo momento, mas eu acho que no frigir dos ovos, né? Se a gente for considerar lá atrás os prognósticos, uma vaga na repescagem seria algo ok, dado o contexto lá do início, né? É claro que o desempenho que teve poderia ter terminado muito melhor, né? Se conseguisse manter aquele ritmo que vinha tendo, né? A Venezuela hoje poderia estar ali onde hoje está o Paraguai, por exemplo, né? Numa 5ª posição, tranquilamente. Mas eu acho que, dado esse contexto oscilatório, ela tem que ser realista para essa última ronda. É a vaga na repescagem. Então, dentro desse contexto, né, eu acho que a equipe vai ter, com todo o respeito, uma possibilidade, que é vencer o jogo em Maturim e torcer para que a Colômbia não pateteie contra a Bolívia lá em Barranquilla. Acho que esse é o único pensamento assim, para que a Venezuela consiga esse objetivo, que acabou sendo o que restou por conta dessa oscilação. E aí é importante buscar isso, porque é a chance de estar na Copa do Mundo, né? Que aí sim vai ser algo muito importante aí para a seleção Vinotinto. Pois é, mas como você bem pontuou, a Bolívia está no encalço, né? A Bolívia teve o confronto direto das duas, que era, acho que o jogo que estava todo mundo esperando. Até falei aqui anteriormente, né, que o jogo mais esperado dessa janela era Venezuela e Bolívia, né? Não tinha outra saída, não tinha um outro jogo com cenários mais dramáticos do que Venezuela e Bolívia para essa data FIFA. E após a derrota, né, como falei, a zaga da Bolívia deu uma contribuição muito grande para o resultado, né? Acho que a Bolívia mostrou até potencial que poderia ter conseguido algo melhor em Maturim, mas as atuações individuais suficientes da defesa, o gol que o goleiro entrega no começo do jogo, a bola perdida no lance segundo gol foram cruciais dela. Os jogos esses sim são decididos nos detalhes. Por sorte, a Bolívia conseguiu fazer valer de novo a montanha, né? Se nos últimos jogos dentro de casa não tinham conseguido vitórias contra Paraguai, contra Uruguai, obviamente pegou o Chile, tá bom, bateu um cachorro morto, mas fez o que devia ter feito, né? O Miguelito fez um belo gol, depois, né, a gente teve a presença do Enzo Monteiro, né, fazendo o segundo gol. O Enzo Monteiro, que já passou pelo Santos, está jogando a Lituânia, ou seja, eu estava até lendo isso, como as soluções para essas seleções podem aparecer em lugares que você nem espera. O Enzo Monteiro foi uma delas. E detalhe que a Bolívia jogou uma
parte do primeiro tempo inteira com um jogador a menos, e no começo do segundo tempo também, mas aí o Chile quis compensar e também teve um jogador expulso. Tudo acho que é isso, né? A Bolívia ainda vive esse sonho, né? Ainda vive essa possibilidade de repescagem. Acho que, claro, vai ter o Brasil na última rodada. Tenho certeza que nossos amigos não querem, né? Não querem deixar para decidir. Como bem pontuamos, tem a Colômbia completamente oscilante, então isso talvez possa despertar os olhinhos, né, da seleção boliviana, porque pode chegar num cenário até na última rodada, podendo ir para uma vaga direta, né, no jogo contra o Brasil. Imagina Bolívia e Brasil valer uma vaga direta para a Bolívia na Copa do Mundo. Esse é um dos cenários mais improváveis, né, da história. Mas, enfim, como que você vê aí essa ronda da Bolívia? Que teve 2 confrontos, um confronto direto, onde não conseguiu a vitória, mas voltou, né? Até achei curioso ver as arquibancadas de El Alto vazias, né? A gente se acostumou a ver aquele estádio cheio. No jogo contra o Chile, o público era vazio, porque a derrota contra a Venezuela deu uma decepção muito grande. Mas ainda é um cenário de sonhos, né? Se a Bolívia está conseguindo fazer resultado com todo mundo, nada impede os bolivianos de sonhar uma vitória contra o Brasil de Ancelotti na última rodada. Vamos dizer assim, é o ponto crucial para uma possível vaga na repescagem. Pois é, Salaf, essa vitória contra o Chile foi importante, né, para esse reânimo, né? A Bolívia que, diferente, né, do caso de Colômbia e Venezuela que a gente citou antes, né? Ela começou mal e teve uma evolução aí, né, com o trabalho do Villegas, né? E, claro, agora deu uma oscilada, né, normal, e a gente falou de como é difícil jogar em Maturim, né, cara? Não é fácil, então esse era um resultado um resultado normal, dado o contexto das seleções apresentadas, né? Mas eu acho que a Bolívia chega com chances ainda de buscar essa vaga na repescagem, né? Tudo vai passar por esse confronto aí, né? Por esses confrontos aí que vão ter pela frente. Então, assim, esse confronto contra a Colômbia, cara, é final de campeonato, velho. Então, os caras vão ter que ir com a faca entre os dentes, mano. A gente sabe que é difícil, né? Que a Colômbia também vai vir muito pressionada. Isso pode ser bom para a Bolívia no aspecto psicológico, né? Se a gurizada entrar com uma mais centrada, assim, tentando picar o jogo, enervar, assim, né? Para conseguir aproveitar essa possibilidade. E é aquilo que você falou, cara, se acaso a Bolívia conseguir ganhar esse jogo, imaginando que a Venezuela não consiga vencer a Argentina, entraria para uma última rodada kamikaze, né? Kamikaze. Então, a Bolívia ainda está no páreo, né? Vai ter uma final de campeonato aí contra a Colômbia, vai ter que ir para o jogo da vida, né? E aí, dependendo do que acontecer, vai ser o cenário para a última rodada, né? Então, vamos ver aí como é que vai ser esse jogo contra a Colômbia, mas Bolívia ainda está vivendo no páreo. Vai depender de como vai se comportar nessa última ronda, né? A gente falou de Colômbia, Venezuela e Bolívia, e aí no exemplo da maratona, quando a gente chega no final, é aquele detalhe da perna, né? Qual perna vai estar mais cansada, né? Qual estratégia ali de poupar energia, de gastar energia vai ser mais eficiente. Então, esses detalhes vão fazer a diferença no caso desses 3 em específico, que eu acho que vai ser a grande disputa aí dessa última ronda. Pelo que está acontecendo ultimamente, a Colômbia virou um caracol, né? Pelo que a gente está vendo aí. A Colômbia é aquele cara que chega completamente rastejando, só naquele acaba e tentando... aquela cena do Hamilton ganhando a corrida com 3 pneus, sabe? Só olhando para trás para ver se ninguém chegava para ultrapassar ele, né? Ou Senna com a marcha, enfim, tem vários exemplos que podemos contar aí, mas é o cara que a Colômbia tá olhando para trás, eu não posso deixar ninguém chegar, e no fim das contas depende só da Colômbia, até porque vai ter o confronto, né, nas rodadas finais. Vamos passar agora para quem já tá quase com o pé na cova. Dudu, se a gente falou lá no começo, né, da Colômbia, dos resultados do Peru, se a gente falasse que o Peru ia conseguir empates contra o Equador, né, e contra a Colômbia fora de casa, resultados esplêndidos. Mas
o Peru, principalmente no jogo contra o Equador, precisava da vitória. E até foi uma partida que o Peru foi para cima, né? O Peru criou oportunidades, né? Pressionou o Equador, jogou com um jogador a mais, fez isso, mas tarde demais, né? Tarde demais. Agora o Peru precisa de um milagre para conseguir uma classificação para repescagem, já não pode mais ir para pegar a vaga direto, né? Precisa ganhar os 2 últimos jogos na última rodada e torcer para nem Venezuela nem Bolívia pontuarem, né? Tem que tirar saldo de gols ainda, é uma loucura. O Peru. Então, o milagre é tanto que já saiu até notícia que a Federação Peruana já deu uma ligada para ele. Ramon Dias. Já tocou o telefone de Ramon Dias com um DDI de Lima para saber o interesse dele em assumir o Peru para as eliminatórias de 2030. Já é até porque acho que, como vai ter 3 seleções já classificadas aqui na América do Sul, vai ser o que a gente está falando da CONCACAF, né? Que tá todo mundo olhando para o eliminatório da CONCACAF lá dentro falando, se não for agora, nunca mais vai. Eu acho que vai estar todo mundo pensando assim aqui na América do Sul. Se não for agora, isso nunca mais vai. Vai estar todo mundo pensando isso, esquecendo que tem um Brasil, um Equador lá, ainda disputando uma eliminatória. Então, vai ser engraçado esse cenário da próxima eliminatória. Não queria estar falando disso agora, mas aparentemente o Peru já largou a ficha, talvez esse empate, né, contra o Equador, zerou as chances. Mas é aquilo, né, Dudu? O Peru tá pagando aquilo que não conseguiu apresentar no começo, né? A gente falou da época do Reynoso. O Reynoso nunca foi tão criticado por um podcast brasileiro como pelo Ponte Verde. O Reynoso, toda vez que o Ponte Verde gravava podcast naquela época, ele dormia com a orelha pelando. Chegou, né, o Fossati com uma solução caseira, um cara que estava no universitário, conhecia o futebol local, as coisas não mudaram. O Oscar Ibáñez, acho que dentro desses até teve um desempenho, podemos dizer, uma vírgula melhor, né? Porque acho que de resultados, até de atuações, ele conseguiu tirar um pouquinho mais, né? Conseguiu uma vitória bem envolvente contra a Bolívia. Fez um jogo muito duro com a Venezuela em Maturim, um jogo que o Guerreiro saiu completamente maluco da cabeça, mas um jogo que foi muito duro, de fato, contra a Venezuela. Enfim, mas tarde demais, né? O Ibáñez chegou tarde demais, tanto que o pessoal já tá no plano Ramon Emiliano Dias, né? Porque você contrata um, ganha o outro de brinde. É a corda e a caçamba, né? Já diria grande Daniel, né? Uma bela música aí pra gente embalar o nosso podcast. Cara, é isso, né? Na verdade, a seleção peruana paga por esse começo, né? Mas vamos ser sinceros nessa hora. Lá no começo a gente já não tinha grandes prognósticos em relação a esse contexto da seleção peruana, justamente por aquilo que a gente já vinha falando, né? As 2 seleções, e olha, nesse ponto aí, pai pode bater no peito e falar assim, eu avisei que ia ter problemas, né? Porque são 2 seleções muito envelhecidas e nesse contexto acabou pesando, né? Você não ter probabilidades de mudanças quando a situação estava difícil, né? E aí você junta essa dificuldade de material humano com um treinador que não conseguiu extraiu pouquíssimo da seleção, que foi o Reynoso, e que a gente criticou com razão porque não fazia esse time jogar. Isso aí persistiu por muito tempo. E aí, quando se deu conta, tentou uma solução, não deu certo com o Fossati, agora tentando com o Ibáñez conseguir um pouquinho mais. Mas o fato é que demorou demais para trocar o Reynoso e aí acabou pagando o pato por essa decisão, né? Então, é muito difícil, né, para a seleção peruana. Não vejo aí essa... Matematicamente ainda pode, né? Mas futebolisticamente falando, não vejo essa possibilidade. Até porque nessa última ronda vai encarar um Uruguai que, né, vê isso como uma possibilidade de definir logo. Então, acho que não vai... porque para a seleção peruana só interessa a vitória, né? Então, assim, se fosse 2 empates ainda era uma coisa, né? Mas agora 2 vitórias é difícil. Então, vai pagar muito por essa teimosia em insistência aí com o Reynoso e também por essa falta de renovação. Beleza, vai chamar o Ramon Dias, isso aí é mais para frente.
Mas se não achar soluções de peças, vai ser difícil da mesma forma. Eu acho que é muito mais por peças, óbvio. O Reynoso é um cara que ficou, mas a gente tem que lembrar, o Reynoso ficou 6 jogos, né? O homem para mudar o cenário era o Fossati, mas acho que peças o Peru não tinha para isso. Então acho que é uma questão, né? O Peru que talvez possa ter perdido até mesmo a vaga na Copa de 2022, da forma que perdeu para a Austrália, né? A gente tem que lembrar, o Peru foi para repescagem na última Copa do Mundo, né? Se a gente for pensar, é uma oscilação muito grande. É diferente do Chile, que a gente vai falar agora, que o Chile já vai aí para a terceira Copa eliminado. Não, o Peru foi para a Copa de 18, né, bateu na trave em 22 e não conseguiu renovar, né? Teve casos do Peru convocando jogador de 16 anos, né, para tentar ver se mudava alguma coisa. Enfim, o Fossati acho que era a grande aposta que não deu certo, né? Tanto que o Fossati volta para o Universitário. Não deu certo e o Banho chegou, mas não conseguiu mudar. Mudou um pouquinho, mas não mudou o suficiente. O plano já é 2030 e quem já está em olhares de 2030, porém, acho que com uma faca muito maior por a tradição que há, ou a tradição que eles acham que ele tem, é o Chile, né? O Chile que tomou tinha um jogo em Santiago contra a Argentina que era a grande esperança de conseguir fazer alguma coisa. O Alexis Sánchez, enfim, voltando, né? Ele que passou um grande tempo lesionado, acabou perdendo para a Argentina por 1-0. O jogo, como eu falei lá no começo, a Argentina mandou no primeiro tempo, no segundo tempo o Chile até cresceu, teve oportunidades, mas não conseguiu fazer muita coisa. E aí, com tudo já fadado ao fracasso, à tristeza, à decepção, ao velório, o Chile toma um gol do Miguelito logo no começo do jogo, fica com um jogador a mais por um tempo inteiro, basicamente não consegue fazer nada, e acaba no apagar das luzes tomando o segundo gol. E aí, como diria Restart, bye, eu disse adeus. Chile já é a primeira seleção eliminada matematicamente nas eliminatórias da Copa do Mundo. O Gareca já foi demitido na montanha, né? Já na montanha, já falou, chega, Gareca vai embora. E acho que marca o fim de maneira quanto frustrante dessa geração, né, Dudu? Até mesmo porque quando o Chile estava com aqueles problemas, né, que já eram muito evidentes, a gente viu o Vidal brigando com o Gareca, né, reclamando que não era convocado, que ele tinha que estar na seleção. E aí o Gareca vai lá e convoca os medalhões e ninguém dá jeito, né? A seleção, né, convoca ele, convoca Arangues, né, o Sanches volta. E o caminho era a renovação. E nada disso acontece. E Dudu, você falou que o pai pode bater no peito. Essa aí você pode bater no peito mesmo, porque você ainda... Eu lembro do nosso primeiro podcast lá em setembro de 2023, agosto, setembro de 2023, pré-primeira rodada, você falou, eu vejo o Chile terminando em último nessa eliminatória. E a não ser que alguma coisa muito, muito insana aconteça nas últimas rodadas, né, o Chile vai jogar contra o Brasil, né, e depois fecha contra o Uruguai. A não ser que aconteça uma coisa muito insana nas últimas rodadas, o Chile vai de fato terminar na última rodada, na última posição, né, e sem Gareca já, e provavelmente vai jogar com a piazada aí, tentando essa renovação, já começando o caminho. Mas a gente esperava o Chile fora da Copa, né, Dudu? A gente falou isso aqui várias vezes, que a gente via um cenário muito mais de Venezuela brigando por uma repescagem, como está sendo até agora, né? Talvez esperasse que... Mas talvez não esperava uma eliminação tão grande. A gente imaginava que o Chile podia até sonhar com essa última vaga, para essa vaga na repescagem. E foram poucas vezes que a gente veio aqui e falou isso na eliminatória, poucas vezes mesmo. E dessa vez o Gareca não adiantou. E eu estava lembrando, essa é para dar risada mesmo, quando o Chile demite o treinador antes do Gareca, que me fugiu o nome agora, e também era um nome muito criticado por nós aqui no Ponte Verde, se você lembrar, você fala, mas se não lembrar, eu pesquiso aqui rapidinho. Era o antigo treinador do Paraguai, se eu não estou enganado. Claro! Ruim pra caramba, hein? Eduardo Berizzo. Meu Deus! Exatamente. Pesadelos terei essa noite. E quando o Chile demite o Berizzo, um dos nomes cogitados pela Federação Chilena foi quem? Gustavo Alfaro. Ainda bem que ele não pegou essa barca aí, patrão. Cara, eu não sei, porque o Alfaro na Costa Rica estava fazendo um bom trabalho, então não duvido de nada. E foi engraçado. Aí a gente tem que colocar nossa mão no fogo, né? Porque a gente falou aqui entre Gareca e Gustavo Alfaro, a gente contrataria o Gareca. Eu lembro que a gente ficou falando isso por aqui. Enfim, Dudu, acho que é melancólica essa despedida do La Roja, principalmente dessa geração que ganhou a Copa América. Mas sai, né? Eu acabei, inclusive nesses dias apareceu para mim
os vídeos que eu me divirto vendo, que são dos chilenos, falando que o time nunca mais vai estar para a Copa do Mundo. Aí aparece, assim, Copa do Mundo com 194 seleções. Daí o narrador falando: dói muito dizer que o Chile está eliminado da Copa do Mundo mais uma vez. Aí tá embaixo, perdeu para as Ilhas Sanduíches do Sul. Um salve para o pessoal das Ilhas Sanduíches do Sul que ouve nosso podcast. Tudo o que dizer de Larora nesse final precoce de eliminatória. A primeira seleção sul-americana a aparecer naquela nossa linha do temos eliminados com 2 rodadas de antecedência. 3 rodadas de antecedência, na verdade. Com todo respeito aos demais, a todo mundo, a toda a nação chilena, a todos os comentaristas do mundo. Mas o que eu tenho a dizer é 2 palavras, meu irmão. Eu avisei. Ponto. Dito isso, cara, é uma dificuldade muito grande, assim, né, de todo o contexto do Chile entender, cara, que essa foi uma geração fantástica. Foi uma geração fantástica do futebol chileno. Havia tido uma outra grande geração também, que é aquela do Salas, do Zamorano, né, ali no final dos anos 90, né, Copa de 98, né. Mas a verdade é que o que é a questão? O Chile teve uma grande geração, não se sabe se vai ter uma geração igual a essa, né, num futuro próximo, né, apesar de ter tido um bom resultado em alguma competição de base, alguma coisa assim, que eu lembro que a gente comentou que teve uma transição até de alguns jogadores nesse sentido. Mas o fato é que o Chile vai, apesar de não ter a possibilidade de ter essas peças de qualidade, a gente não sabe e acho difícil ter num futuro próximo, mas ao mesmo tempo também não se preparou para isso, né? Então achou muito que o Sanches vai jogar um tempão, o Vidal vai jogar um tempão, o Vargas vai jogar um tempão, né? Só que, cara, no mundo do futebol, e ainda mais quando a gente tem um futebol cada vez mais dinâmico, infelizmente, os atletas eles têm uma vida útil ali, né? Jogando em alto rendimento. E quando você quer um trabalho a longo prazo, você tem que se planejar para isso, né? E o Chile, ao que me consta, pelo menos, né, não tem esse trabalho perene aí de programação nesse sentido. Se a gente falou, por exemplo, da seleção equatoriana, que faz um trabalho super bom de renovação desse elenco, mesmo sendo um país tão pequeno quanto o Chile, né? A diferença é que o Chile é uma tripa e o Equador é uma bolinha, né? Mas os dois são países territorialmente pequenos, mas há um trabalho, né, de renovação da seleção equatoriana e de desenvolvimento muito bom, que no Chile a gente, pelo menos algo que me consta, né, não enxerga. Então, eu acredito que, tipo assim, vai ser um período difícil, né, de transição. Eu espero que os caras caiam na real e entendam que é necessário pensar essa programação, e dentro desse contexto, cara, vai ter que recomeçar e vai ter que entender que vai ser difícil, velho. É difícil e vai ter que planejar para que não se dependa de uma geração assim, de 15 jogadores, digamos, tops, para que você consiga resultados. Então, assim, é hora da Confederação Chilena, olhar para dentro e enxergar maneiras de não depender de pessoas ou de uma geração encantada, a conjunção dos astros para conseguir ter resultados melhores. Pois é, já vamos ficar bem curioso, né? A gente vai ter a chance de ver de perto essa nova cara do Chile, essa busca por uma identidade. Acho que uma das coisas que tem que ser ordem, a gente vai esperar a última rodada para falar mais sobre isso, meu amigo, só jogador vir com o time sub-23 para a última rodada. Vai tomar cacete do Brasil. Vai tomar cacete do Brasil, mas você tem que começar a trabalhar isso agora. Já tomou cacete da eliminatória toda. Vai vir para cá porque se fosse, sei lá, se vier com Vidal, Arangues, vai mudar o quê?
vai tomar cacete do mesmo jeito, ainda mais que, pelo que está sendo especulado na mídia, e posso falar isso porque eu estava nos corredores da CBF na última semana, o jogo tá para ser no Maracanã. Imagina o Brasil classificado para a Copa no Maracanã com o Ancelotti contra o Chile. Meu amigo, esquece, vai ser lapara de qualquer forma. Então, já começa essa renovação, dá espaço para jogadores, que a gente está falando aqui, o Vitor Dávila, que é uma peça que a gente já falou, o Cepeda, que fez bons jogos, que tem um cara que a gente pode dizer que fez um bom jogo contra a Argentina, já fez outros bons jogos, na partida que, vamos dizer assim, deu sobrevida a essa seleção chilena, que foi aquela vitória contra a Venezuela, né, em Santiago. O Cepeda foi um cara que acabou com o jogo, dá espaço para esses caras. Tudo bem, o Alex Sanches já tem essa história no Chile, é um dos maiores jogadores da história. Vai discutir se é ele ou o Zamorano, tá bom, mas para mim é ele, porque ele ganhou 2 títulos, o Zamorano não. Mas é isso, acho que acabou, tá na história, parabéns, todo mundo, Vidal, vai lá, o Vidal tem um perfil que vai virar o craque neto do Chile, né, cara? Vai. Ele já, aquela vez que ele não foi convocado, que ele ficou comentando o jogo na Twitch, cara, o que foi aquilo, velho? Aquilo foi uma das coisas mais surreais que eu já vi na minha vida. Então vai fazer isso na vida, cara, né? Mas isso que você falou, comparando até com o Equador, a gente vê no cenário de clubes. O que são os clubes do Chile hoje em dia? Né? Tá bom, a Católica fez até uma boa Libertadores, né? Bateu de frente com o Botafogo, mas é um ou outro que se destaca. O Fortaleza, nessa fase terrível que está vivendo, meteu 5 no Colo-Colo. É só para a gente ter uma noção de como o cenário do Chile está ruim e precisa de um trabalho muito sério, que esse resultado seja levado a sério. Porque tu pega a Laú, por exemplo, Salaf, que há uns 10, 15 anos atrás, toda vez Libertadores Sul-Americana jogando e tal, o que é hoje a Laú, velho? Eu falei, eu confundi, né? Eu falei Católica, foi a Laú que estava no Botafogo, perdão. A Laú teve que se contentar de fazer uma boa fase de grupos e ainda ser eliminada na Libertadores. Veio para o jogo decisivo contra o Botafogo no Rio, né? Foi legal ver a invasão chilena, né? Vários torcedores da Laú no Rio, mas é isso, você tem que se contentar com isso. Então, tem que sentar. Eu brinquei aquela hora ali, né? Que vai todo mundo olhar para as eliminatórias de 2030 falando, pô, se não for agora, nunca mais vai, né? Mas, de fato, se o Chile, num cenário com 7 seleções, não brigar para ir para a Copa do Mundo, pô, aí tem que sentar muito, tem que refletir muito, né? O Chile tem que estar ali brigando. Não sei se vão ser 3 ou 4 vagas diretas, se vão ser 1 ou 2 vagas na repescagem, mas o Chile tem que estar ali. O Chile tem que estar cutucando. Independente se quem for a seleção que vai ficar na rabeira das zonas de classificação, se foi Brasil, Colômbia, Equador, não sei, só o tempo irá dizer. Ainda tem muita coisa para acontecer até lá, mas o Chile tem que estar ali. E esse trabalho tem que ser feito para isso. E esse trabalho tem que ser feito deixando para trás todo o saudosismo, toda a nostalgia, né? O pessoal que ganhou o título já desfilou em carro de bombeiro, já está gravado na história. Ninguém vai apagar o que essa geração fez, né? Tanto em Santiago, tanto nos Estados Unidos. Mas agora é hora de olhar para frente, porque já são 3 Copas do Mundo sem a seleção chilena. Então é isso, meu caro Tudo Nobre. Encerramos aqui essa edição do nosso Concast 158, a penúltima, né, de análise de repercussão. Aí agora a gente vai entrar para fazer a última análise, pré-análise, né, pré-última rodada e, claro, a última repercussão. Mas agradeço a você que esteve aqui conosco nessa quase 1h15 por aí que estivemos reunidos. Lembro você a seguir a gente nas redes sociais, Twitter, Instagram, TikTok, @ConteVerde_, tem muito conteúdo para você sobre futebol e seleções. Também convido você a seguir aqui a gente no Spotify, no YouTube, onde você estiver escutando esse podcast, para você ficar de olho, para você ficar ligado, né, em tudo que está rolando. Como falei, estamos fazendo uma cobertura especialíssima na Copa Ouro, né, com podcasts diários. E também, se puder, apoia.se/ConteVerde com R$10 por mês. Você ajuda a gente. Quer que o Conte Verde esteja em mais jogos, acompanhando em loco, como foi Brasil e Paraguai? Nos ajude. Quer que o Conte Verde vá para Maturim? Nos ajude. É uma ajuda muito grande, mas se você ajudar, pode rolar. E, claro, compartilhe esse podcast com o seu amigo que acha que a geração chilena não foi boa ou vê um cenário aí catastrófico para Alex Sanches e companhia. Dudu, obrigado. A gente se vê, a gente fica de olho, né? Quem será que vai pegar essa barca furada do Chile? Vamos ficar de olho. Mais forte abraço, meu amigo. Um prazer falar contigo. A gente se vê numa próxima. Valeu, Salaf, amigos do ConteCast. Foi muito legal aí a gente repercutir essa reta final. A gente já tá enxergando a linha da chegada lá. A Argentina já tá lá, já passou. O Equador também.
Mas ainda temos as outras seleções. O Brasil também, né? O Brasil também já classificou aí, né? Mas a gente tem mais seleções chegando, né? E a gente vai querer saber a 7ª a passar, que aí é que o bicho vai pegar e todo mundo vai, né? Vai ser ali no feriado de independência, mais ou menos nessa hora. Vai bradar a sua independência nas eliminatórias, falar assim, vou para a Copa! Ou pelo menos vou para a repescagem. Vamos ver aqui o que vai rolar. E quero agradecer aos nossos ouvintes que estiveram conosco. Um forte abraço, tamo junto, até a próxima. E gostaria muito de assistir Los Donos de la Pelota com Arturo Vidal. É isso, gente. Um forte abraço e até a próxima. Um forte abraço, fica a sugestão para a TV chilena. E se você for independência, quem passar, eu só te dou uma certeza, quem avançar para o seguinte duelo entre Venezuela e Bolívia vai fazer Simão Bolívar, onde quer que ele esteja, muito feliz. Ponte Verde, caminho da Copa do Mundo, passa por aqui. Até mais.